Queridos, quando nós lemos o livro de Números, no capítulo 33, do 1 ao 49, vemos todos os códigos que precisamos do povo de Deus que peregrinou pelo deserto. Durante quantos anos? 40 anos. Essa leitura, à primeira vista, parece estranha para algumas pessoas, principalmente quem não tem tanta intimidade com a palavra. Alguns podem achar que esses versículos não têm nada de importante, não tem muita importância para a vida delas. Mas temos em conta, meus irmãos, que foram inspirados pelo Espírito Santo e que estão escritos para nos admoestar, foram escritos para que nós percebêssemos que as coisas não são tão rápidas e nem tão fáceis. Alguém disse que Deus ele trabalha devagar porque tem pressa, e eu concordo com isso. Nessa jornada de 40 anos, podemos ver esse trabalho meticuloso, cuidadoso do nosso querido Pai Celestial. Quando atentarmos para a vida da igreja, tanto quanto especificamente para a vida de cada membro do corpo de Cristo, vemos que existe um desenvolver, uma progressão gradual, semelhante à revelação de Deus através da história. E é necessário que essa progressão espiritual, coletiva e profética aconteça por etapas, como nessas jornadas do povo de Deus. Nessa jornada de 40 anos, encontramos o significado do tempo. O tempo é definido como um período contínuo e indefinido no qual os eventos se sucedem. É isso que eu e você precisamos de entender, compreender. A maneira como Deus se revela, a maneira como Ele trabalha, como se conquista, não é isso? 1 Coríntios capítulo 10, versículos do 6 ao 11, Paulo ele enfatiza algo muito legal. Ele diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Essas coisas sobreveio para exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quais os fins dos séculos têm chegado. Percebemos que a vida cristã é vivida de quê? Como a gente está falando, de progressão em progressão, de estágio em estágio, de andar em andar, não é isso? De nível a nível. É de estágio em estágio que nós percebemos isso. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com os rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Querido, se você estuda a gramática grega, você verá que são 8 os casos no grego, certo? Nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo e vocativo. Enrolei a língua. O caso ablativo tem a ideia fundamental de origem ou do ponto de partida, né? De onde uma coisa se procede. Quando Paulo está dizendo de glória, no grego está assim, apodoxas, né? Então, essa frase é assim, apodoxas, eis doxas, que significa de glória em glória. Isto indica que algo foi realizado na eternidade passada. Em seguida, ele aponta para algo que está sendo realizado no presente, tendo em vista a eternidade futura. Vamos atentar um pouco aqui para alguns exemplos de ocorrência da preposição apo, para compreendermos melhor esse assunto. Olha só o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 29, quando ele fala assim, portanto, aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem
conformem à imagem do Filho. Depois, lá em Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo vai falar assim: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí você vai lá para Filipenses capítulo 2, versículo 13, quando o apóstolo fala assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Veja que nesses 3 exemplos podemos perceber que a nossa salvação é de acordo com a presciência de Deus. Foi algo que ele decidiu na eternidade passada, em Cristo Jesus. Nos escolheu para o louvor da glória de sua graça. Deus nos escolheu de acordo com a sua presciência, né, filho? Foi algo que ele viu e escolheu em Cristo. E isto que significa esta preposição, essa primeira preposição, apo. Vamos atentar um pouco para esse princípio. Em Efésios capítulo 1, verso 5, Paulo, ele fala assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo. Não é isso, papai? Segundo o beneplácito de sua vontade. Note que a palavra beneplácito na Bíblia, na sua Bíblia aí, esta é uma palavra grega, né? Eudakia, que significa deleite, prazer, satisfação. Esta palavra foi usada no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e versículo 14, que diz assim: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Ainda, quando nós olhamos no capítulo 1, verso 9 do livro de Efésios, Paulo, ele fala algo interessante: desenvolvendo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, segundo o seu prazer, a sua satisfação, que propusera no nosso querido Jesus. Ai, tá com chão. Esta palavra propusera, mais um termo riquíssimo na língua grega, ocorre apenas 3 vezes em todo o Novo Testamento, certo? Romanos capítulo 1, verso 3, Romanos 3, verso 25 e Efésios 1, verso 19. Esse vocábulo grego, protitemai, é um composto de 2 vocábulos. O primeiro é pro, que significa antes, e titermes. Então aqui nós temos a palavra protitemai, que significa estabelecer ou determinar antes. Romanos capítulo 3, versículo 25, diz que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos. Romanos 3:25. Veja isso. Deus propôs, determinou antes no seu sangue. Para ilustrar melhor isso, precisamos de observar 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20, que nós já observamos, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados dos vossos fúteis procedimentos, dos maus comportamentos que os vossos pais vos legaram, vos deixaram de herança, mas pelo precioso sangue, como de acordo, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Que concordância perfeita nós
encontramos na palavra de Deus. É interessante vermos outras palavras conhecidas. Esta é a palavra grega prognosco, que significa conhecia antes. Deus propôs este porque conheceu antes. Ele não conheceu ao ato da pessoa. Ele não conheceu os atos da pessoa, mas as pessoas em si. É nisso que está ligada a presciência de Deus, as pessoas e não aos seus atos. Portanto, na preposição apo, vemos a salvação na esfera da eternidade.